Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para a nossa RPET Black Vitalícia. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu escuto praticamente todos os dias. Quase que todos os dias alguém me aborda e fala o seguinte: Deise, eu já levei meu animal, meu pet, meu cachorro, meu gato, seja qual for o animal, ao veterinário, a vários veterinários. Já fiz vários tratamentos. Já fiz tratamentos caseiros, tratamentos alopáticos, já fiz, enfim, N situações, faço o uso de várias medicações caras e mesmo assim o meu pet não melhora. Por que que isso acontece? Isso já aconteceu com você, com alguém que você conheça, alguém que esteja passando por isso nesse momento com um animal? Coloca aqui no chat pra gente saber. E esse é um dos sinais, mais comuns que está te mostrando que existe algo além do físico. Algo que os exames convencionais, seja uma radiografia, seja um exame laboratorial, seja uma tomografia, seja qual for o exame, por mais moderno que o exame seja, ele não vai conseguir te mostrar. É algo além do físico que os medicamentos mais caros muitas vezes não conseguem tratar. Porque o médico veterinário, ele vai até onde ele consegue para diagnosticar, para tratar o animal, buscando a cura daquele pet. Mas por muitas vezes, por mais que o médico veterinário faça, mesmo assim, muitas vezes ele não consegue. Por que que isso vai e volta toda hora? É uma questão muito agoniante, angustiante, né? Quando você passa por isso com o seu pet, você investe, você vai atrás, você se estressa com a situação do animal porque você quer vê-lo bem, você quer que ele fique bem o quanto antes, e por mais que você faça, você tem aquela sensação de que não está sendo o suficiente para promover aquela cura, aquela melhora dele. Isso já aconteceu com você? Coloca aqui pra gente no chat, pra gente compartilhar desse assunto da live de hoje. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou avisar uma coisa aqui para vocês rapidamente, que é uma novidade muito especial, que no dia 17 de novembro, às 20h20, vai acontecer a maior oportunidade do ano para você se tornar radiestesista pet para sempre, tá? De forma vitalícia. Vai ser a nossa Black Friday vitalícia da Radiestesia Pet. E nessa data, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 17, você vai poder fazer a sua matrícula com acesso vitalício a todos os cursos que eu vou detalhar para vocês na live, a todos os bônus e bônus novos que nunca foram aplicados no nosso método Radiestesia Pet. A gente vai trazer para essa nova turma, que vai ser da Black Friday. Então assim, são várias novidades, tá? É muita coisa boa que eu vou revelar com detalhes para vocês na live no dia 17. Sem contar no suporte vitalício na nossa comunidade do Facebook, que só tem Radiestesista Pet. Você também vai ter acesso a ela para sempre, para que você possa se manter sempre atualizada, confiante a cada análise, a cada tratamento que você fizer, porque ali você vai conseguir trocar experiência com todo mundo que está ali dentro, tirar quantas dúvidas forem necessárias sempre que você precisar. E você que já é aluna ou ex-aluna, você vai também poder fazer a sua renovação de forma vitalícia com um valor mega especial. Então, aluno e ex-aluno vai ter um valor mega especial para que você possa fazer a sua renovação, já garantir a sua renovação antecipada de forma vitalícia. Então vai ser um único valor para você ter acesso a todas as atualizações do que nós oferecemos hoje no curso. Tá? E se você ainda não é aluna, tá na dúvida, tá chegando aqui agora, chegou a oportunidade de você tomar a decisão que você estava esperando, né? Então, se você estava nessa dúvida, agora é o momento de você fazer um único investimento e ter acesso pelo resto da vida. Então, daqui a 5, 10 anos, tudo que a gente atualizar nesse curso, nos cursos que eu vou te oferecer de forma vitalícia,
você vai ter direito. Aí quem tiver comigo ao vivo no dia 17 vai receber bônus exclusivos, como eu falei aqui, nunca vistos antes na nossa metodologia da radiestesia PET, e serão feitos especialmente para quem realmente quer se comprometer com essa transformação e vai estar lá comigo no dia 17/11. Então se programe, coloque na sua agenda para você não perder, porque quem tiver ao vivo comigo vai ter muito mais vantagem. Tá? Então já aproveita, entra no grupo VIP, lá no WhatsApp, onde a gente vai mandar o aviso da live, então você vai saber dessa live lá no grupo VIP. Então se você ainda não estiver no grupo, clica no link que está aqui na legenda desse vídeo, ou comenta aqui no chat, 17/11, que é a data do nosso evento. Coloca tudo junto, 17/11, que eu envio o link para você. A minha equipe vai me ajudar aqui também, respondendo, quem já for colocando, e para você já clicar e fazer a sua inscrição e entrar lá no grupo VIP. Combinado, pessoal? Recado dado. Agora sim, voltando para o tema da nossa live de hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre o motivo real de muitos pets não melhorarem. Ainda que você invista muito dinheiro, ainda que você vá a vários veterinários, os melhores veterinários da sua região, ainda que você invista em exames caros, medicações caras, muitas vezes você faz o possível e o impossível e o pet não melhora, né? Por mais que você tenha amor, cuidado, o maior cuidado do mundo, você não vê aquela melhora esperada do seu pet. Por que que isso acontece? Esse é o tema da nossa live de abertura aqui, live de aquecimento. Serão 5 lives no total, de hoje até sexta-feira. Então vai ser uma live por dia, sempre nesse horário às 20h20. E esse é o primeiro tema da nossa live de aquecimento pré-Black Friday da Radiestesia Pet Vitalícia. Então, antes de qualquer coisa, é melhor eu mostrar do que eu falar. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pedacinho, só um pedacinho, de um depoimento de uma live que eu fiz com a Ana, que é uma das nossas alunas do método Radiestesia Pet, onde ela conta um exemplo desse tema aqui, tá, de hoje, para vocês entenderem melhor. E aí já dou continuidade. É bem rapidinho, tá? Só um minutinho. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem. E um relato que eu quero dar também da minha cachorra, da Gaia mesmo, porque aí quando eu comecei a aprender mesmo, eu falei, nossa, eu vou direcionar um pouco mais o tratamento da Gaia, né? Aí fui tendo lei, quis trabalhar a ansiedade dela, né? Tinha dado algumas questões, aí eu fui fazendo. Só que assim, não funcionava. Ela não ficava bem. Acabava o tratamento, ela não estava bem. Acabava o tratamento, ela não estava bem. Aí eu fazia de outra coisa, não estava bem. Falei, gente, alguma coisa aqui tá... Aí eu lembro que lá na comunidade, uma das alunas ainda falou para mim, olha, pendula de novo. Olha a causa, vai ver, não é essa a causa. Eu falei, verdade, vou fazer de novo. Quando eu fui fazer análise de novo, deu que ela estava absorvendo energias de humanos. Eu falei, E ela é muito ligada ao meu marido. Muito, 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 muito. Aí eu falei, vou pendular ele, vou fazer uma análise nele para ver como é que ele tá. Nossa, mas daí deu assim, tava um desequilíbrio gigante nele, gigante. A aura desprotegida, chakra também desequilibrado, e ele sofre de crise de ansiedade, e ela também, olha para ver esse espelhamento como é real, isso é verdade. E ela tem uma sensibilidade muito grande, assim, volta e meia ela vomitava. A gente via que ela tava com sintomas muito específicos do emocional mesmo, né? E aí, eu tinha pendurado, deu isso, falei, nossa, então o caminho eu já peguei o pulo do gato, é tratar ele, eu tenho que tratar ele para ela melhorar, e foi batata. Na hora que eu tratei ele, ela começou a melhorar, Então, para ver como é complexo, né? É muito complexo, e o quanto a gente é responsável por esses bichinhos aí, né? Como a gente tem que estar sempre aí bem, né, de pensamentos, de energias, né, e aí hoje em dia eu sempre estou fazendo tratamento na minha casa, na gente, né, e assim, nossa, os resultados foram incríveis, gente. Olha só que interessante, olha só esse depoimento aqui breve, entre várias outras
situações muito positivas que a Ana trouxe nessa live, olha esse pedacinho que tem a ver com esse tema de hoje. Muitas vezes, né, a gente entra no desespero quando um primeiro tratamento ali que você fez na radiestesia não funciona. Às vezes você quer tratar num primeiro tratamento, quer resolver num primeiro tratamento um problema que o pet já tem há anos. Um problema que vem ali na vida do pet a vida inteira. E nem sempre nesse primeiro tratamento você vai ter o sucesso esperado de forma 100% eficaz. Por quê? Porque é um problema que exige mais tratamentos. É um problema, muitas vezes, que exige uma investigação mais minuciosa da sua parte, ali na avaliação radiestésica. Mas, nesse caso, como a Ana falou aqui para vocês, né, ela fez uma investigação mais profunda, né, de acordo com o passo a passo que a gente ensina dentro do método Radiestesia PET, e ela conseguiu fazer essa leitura energética como precisava ser feita para que ela pudesse realmente identificar a real causa do problema da Gaia, da cachorrinha dela. E aí foi quando ela identificou, né, que esse problema que ela achava que pudesse ser físico ou só emocional, mas sem saber ao certo que tipo de problema emocional, na verdade estava sendo gerado por causa de um espelhamento emocional que a Gaia estava fazendo com o marido da Ana. Pelo fato, né, da Gaia ser muito apegada ao marido dela. E aí a gente vê como é interessante, né, a gente observar como vai muito além do que a gente enxerga, muito além. Às vezes a gente olha para o pet e acha que sabe o que ele está sentindo, a gente acha que sabe o que ele está passando, mas só quando você realmente faz uma análise ali mais detalhada, uma investigação energética no seu pet, é que você realmente vê o resultado do que está causando aquele problema no pet. E aí você trata a causa raiz, você trata o que tem que ser tratado. E não só um tratamento superficial. Não é só montar um gráfico aleatório que você pesquisou e viu que aquele gráfico serve para determinada coisa, que você acha que é só aquela coisa que seu pet tem, e aí o gráfico não funciona 100%, ou até funciona, mas depois volta aquele mesmo problema, e aí você fala, poxa, será que realmente funciona? Mas a pergunta que eu te faço é outra. Será que você realmente investigou e tratou o que o seu pet precisa tratar? Será que você sabe o que ele realmente precisa tratar nesse momento? Será que você realmente sabe quais são os desequilíbrios que o seu pet tem hoje? Mesmo que você olhe para ele e olhando, tá tudo lindo, tá tudo ótimo, ele tá bem, será que ele não tem nenhum desequilíbrio que possa gerar qualquer outro problema emocional, um problema comportamental, que de repente o pet passa a ficar agressivo, de repente o pet começa a ficar ansioso, de repente o pet começa a desenvolver um medo que ele não tinha antes, ou qualquer outro comportamento que ele não tinha, que não é normal. Só que na nossa rotina, na nossa correria do dia a dia, muitas vezes aquele comportamento a gente fala, acho que é só hoje, acho que é pontual, passa despercebido. E quando você se dá conta que aquilo pode ser um desequilíbrio, é quando o pet já está num estágio mais avançado de lambedura das patas e começa a fazer feridas nas patas. Ele começa a arrancar os próprios pelos, ele começa a destruir móveis da casa, coisa que ele não fazia antes. Ele começa a se tornar um animal agressivo que ele não era antes, seja com você, seja com outro animal da casa, seja com pessoas, com visitas que chegam na sua casa. Então veja
que vai muito além do que a gente enxerga. E esse exemplo da Ana aqui, eu trouxe esse pedacinho, porque eu acho muito interessante a forma como ela teve a leitura, né? Ela escutou, inclusive, que eu achei muito legal aqui nesse relato dela, que ela escutou alguém da comunidade, né, dando uma sugestão, uma outra pessoa que já talvez tenha passado pelo mesmo problema, e falou, olha, será? Dá uma pesquisada melhor assim. Então veja como a gente se ajuda na comunidade. Dentro da comunidade eu respondo, o meu suporte ajuda a responder, e todos os alunos, todos os radiestesistas que ali estão, também se ajudam. Quando uma pessoa já passou por aquilo e alguém pede ajuda, sempre tem alguém que vai lá e dá uma força, e dá um incentivo, e posta um resultado que já aconteceu com aquela pessoa, para motivar as outras, mostrar que, ó, tá vendo? Persiste. Persista que vai funcionar. E é isso que motiva a gente todo dia. É ver a melhora de cada pet. É ver que você, começando do zero, tem total capacidade de aprender e aplicar na sua casa, do zero. Você não precisa ser médico veterinário, você não precisa ser terapeuta holístico, você não precisa ter nenhuma formação prévia para você aprender o método da radiestesia PET e aplicar em qualquer animal que você queira ajudar. Então, é por isso que muitas vezes eu digo, quando as pessoas me questionam, né, essa questão de por que o PET não melhora com vários tratamentos veterinários, é por isso que muitas vezes eu digo que o veterinário faz, a maioria dos veterinários estão fazendo o máximo que eles podem, está fazendo tudo certo dentro do que ele está vendo fisicamente. Mas o que precisa ser tratado, né, muitas vezes não está gerando o resultado final ali 100% eficaz, porque o que precisa ser tratado não está no corpo físico, mas está na energia do pet que está em desequilíbrio naquele momento. E esse desequilíbrio energético, o veterinário não vai conseguir diagnosticar para você. Ele não vai conseguir te mostrar num laudo de exame. Não existe um exame onde você identifique um desequilíbrio emocional no pet. Um laudo que te comprove isso ainda não existe. Então, por que esse espelhamento emocional acontece entre nós, seres humanos, e os animais? É uma dúvida que as pessoas também se perguntam, é uma dúvida muito comum, né, muito intrigante. Mas o que acontece é que os animais, eles são muito sensíveis às energias. E o corpo do animal é como se fosse um espelho. Ele mostra o que o campo energético dele está sentindo. Ele reflete tudo que ele percebe ao redor dele. E isso pode vir de 3 lugares, tá? Primeiro, da emoção do próprio pet, como medo, tristeza, insegurança, algum trauma que ele passou ali em algum momento da vida dele. São várias as situações que podem desencadear esse desequilíbrio no pet, vindo dele mesmo. Que ele espelhou ali com uma vivência dele, enfim. Pode vir do ambiente em que o pet vive, da casa onde vocês moram, energias densas, brigas entre pessoas, entre outros animais da casa, visitas negativas, porque infelizmente nem sempre todo mundo que frequenta a nossa casa, né, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem frequenta a nossa casa, nem sempre todo mundo tem as melhores das intenções. E não é, muitas vezes, eu acredito, né, olhando o copo meio cheio, eu acredito honestamente que na maioria das vezes não é proposital. A pessoa não vai na sua casa querendo destilar inveja em você, colocar olho gordo na sua casa. Mas muitas vezes acontece que de uma forma que nem a pessoa percebe. Não é uma intenção direta. Às vezes, vou te dar um exemplo.
Às vezes você chama um prestador de serviço na sua casa e ele vai lá prestar um serviço para você. E aí o prestador de serviço chega e ele olha ali na sua casa, sei lá, uma geladeira daquelas com 2 portas, mega modernas. E aí você oferece uma água, aí ele tá te olhando, você vai buscar na geladeira, por exemplo, e aí ele olha assim e fala, nossa, ou ele vai falar ou ele vai pensar, é um exemplo. De repente ele fala assim, nossa, mas que geladeira linda. Só que no pensamento, no coração dele, ele tá pensando, nossa, pra que uma geladeira dessa? Nossa, caramba, mas eu ia gostar pra guardar, sei lá, estocar alimento, estocar bebida. Nossa, quanto deve custar? Nossa, mas essa pessoa mora aqui, tem dinheiro pra comprar uma geladeira dessa? Entende? Ele começa a trabalhar pensamentos de baixa vibração, mesmo que indiretamente para você. Isso é só um exemplo. Às vezes você troca de carro, você troca de casa e alguém da sua família, que você nunca vai desconfiar, talvez, pense, nossa, mas fulana trocou de carro, mas ela não ganha tão bem assim para isso. Nossa, mas trocou de casa, pra quê? Nossa, mas fulana vive viajando. Nossa, gasta dinheiro com bobeira. Por que não compra outra coisa? Entendeu? Então são vários pensamentos, vários sentimentos que podem estar sendo emanados para você constantemente e você nunca se deu conta. Você nem imagina. Principalmente vindo de alguém que em tese você não deveria se preocupar. Um familiar, um conhecido, um vizinho, um amigo. A gente sabe infelizmente aquela famosa frase, eu quero te ver bem, mas não melhor que eu. Infelizmente acontece. Infelizmente. Então, esses sentimentos que são emanados para sua casa, para você, que é o tutor do pet, muitas vezes o animal acaba absorvendo de uma certa forma para te ajudar. Ele muitas vezes não consegue filtrar o que ele pode, o que ele deve ou não absorver. Às vezes é natural, é do instinto animal. Ele vai te ajudar, ele vai absorver, ele é muito sensível. E da mesma forma, sentimentos que nós temos de raiva, de decepção, de tristeza, de ansiedade, de alegria, ou seja, sentimentos bons e sentimentos não tão bons, sentimentos ruins, os animais também captam da nossa energia. Quantas vezes você vai perceber que um animal que está ali ansioso em vários fatores. Às vezes só de você olhar você já percebe que é um animal agitado, ansioso. E na maioria das vezes pode reparar, alguém da casa onde esse animal mora também é ansioso. Também é ansioso. Pode ser que não seja com o mesmo comportamento do animal no sentido de ser uma pessoa agitada, mas ela vai ser uma pessoa ansiosa do jeito dela. Seja a ansiedade para fazer as coisas, seja a ansiedade de não conseguir ficar em casa, uma pessoa inquieta, seja uma ansiedade de preocupação, da pessoa estar se preocupando com coisas que nem aconteceram, que ela nem sabe se vai acontecer. E isso gera também problemas emocionais que podem ser refletidos em problemas físicos. Então veja quantos detalhes o pet pode se espelhar, em quantos detalhes. Nele mesmo, no tutor e na casa que vocês moram. E talvez você nunca tenha parado para reparar nisso. E tá tudo bem, é normal, você tá sabendo agora, você tá começando a entender sobre isso agora. Aquela frase, antes tarde do que nunca, tá ótimo. Quantas pessoas vivem uma vida inteira sem nunca nem saberem disso?
achando que o animal não tem cura naquele problema de ansiedade que ele tem, colocando o remédio alopático ali a todo custo, prejudicando o rim, prejudicando o fígado do pet, gerando outros problemas por causa de tanto remédio alopático, que não resolve a ansiedade do pet. Por quê? Porque o desequilíbrio energético dele não vai ser tratado com remédio alopático. E se não tratar esse desequilíbrio energético dele, não adianta, não vai passar, não vai ter uma solução eficaz para aquele problema do pet. É necessário tratar esse desequilíbrio energético para que ele fique bem. Se a causa, veja bem, se a causa for o desequilíbrio energético. Porque às vezes, realmente o pet vai ter ali uma ansiedade por algo que desencadeou de forma externa, no ambiente que vocês vivem. Às vezes aconteceu algo pontual ali, que o pet passou por um trauma naquele ambiente e ele não quer mais passar por aquela rua. Às vezes, vou dar um exemplo, de repente você levou seu cachorro para tosar e o cachorro não gosta, não gosta de banho. Tem raças que amam, né? Goldens, labradores, amam água, fazem festa, mas tem cachorro que não gosta. Mas você precisa tosar, né? Dependendo da raça. E aí você leva o pet ao pet shop e, gente, ele não gosta de barulho, ele não gosta do lugar, ele tem medo dos outros cães. Pode acontecer, e o que você faz? Não, vai lá sim, vai ter que acostumar. E aí o pet desenvolve uma ansiedade só dele saber que ele está entrando naquela rua, ele sentiu o cheiro, sabe que ali é a rua do pet shop, ele já entra em pânico. Então é um fator externo, né? É um fator que você sabe o que gera aquela ansiedade nele. Agora, tem cães, tem animais, seja qual for o animal, tem animais que são mega ansiosos, mega medrosos, mega agressivos e você não faz nem ideia do motivo. E é aí que você precisa investigar a energia dele para saber o que está gerando aquele sintoma nele, seja qual for. E é aqui que entra a radiestesia pet, né, que é uma técnica simples, natural, onde você vai fazer uma leitura energética ali do pet de forma segura, no conforto da sua casa, onde você estiver. Se você estiver viajando, enfim, você consegue fazer, basta você ter com você um pêndulo de madeira aqui, você tendo essa ferramenta para te auxiliar durante a análise, você tendo gráficos que você utiliza ali para fazer uma análise mais profunda, você pode fazer de qualquer lugar. Na sala, no quarto, na varanda, qualquer, você não precisa ter um ambiente específico para isso. Você não precisa ter um espaço para você colocar os gráficos, uma sala específica para isso, não. Qualquer lugar você consegue avaliar, medir ali, entender o que seu pet está sentindo, entender o que está causando aquele desequilíbrio nele e montar um tratamento para aquilo, com aquele objetivo de tratar o que for necessário no seu pet. E o mais legal de tudo é que qualquer pessoa pode aprender. Mais de 90% dos alunos que já passaram ou que estão no método Radiestesia Pet começaram no absoluto zero. Zero. Assim como a Ana, que eu trouxe aqui esse depoimento para vocês nessa live, no começo da live, ela também nunca tinha ouvido falar em radiestesia. Quando ela tomou a decisão de entrar no método e tratar dos pets dela. Ela nunca tinha ouvido falar em radiestesia. Ela, se eu não me engano, ela é professora de música. Então, veja que qualquer pessoa é capaz quando ela quer. E a partir do momento que você aprende, aplica nos seus próprios pets, começa a aplicar nos animais dos vizinhos, dos amigos, dos familiares, você naturalmente começa a querer ajudar os animais próximos a você. E naturalmente vão começar a surgir as indicações.
Porque quando você tratar ali o primeiro pet de um vizinho, por exemplo, e começar a ver o resultado, o vizinho vai ficar tão feliz que, primeiro, ele vai querer te contratar nas próximas vezes para aquilo. Segundo, ele vai te indicar para outras pessoas. Porque a gente, naturalmente, quando sabe de um pet que não tá legal, que o pet tá doente, e você teve ali com o seu pet aquela vivência boa, de forma natural, você vai falar para aquela pessoa, olha, eu conheço a Ana, eu conheço a fulana, que tem uma técnica natural que pode ajudar o seu pet. E essa pessoa vai buscar. E assim você vai começando a ter os primeiros clientes e quando você perceber, você já está atendendo profissionalmente, caso seja o seu objetivo depois de um tempo. E mesmo que você só queira aprender para cuidar dos seus próprios animais, excelente. Pensa no quanto você vai economizar com consultas em excesso que não resolvem o que você precisa no seu pet. O quanto você vai economizar com medicamentos caros, com internações, com exames caros que muitas vezes não precisariam se você tivesse cuidado hoje da energia do seu pet. Porque você consegue se antecipar na saúde dele, fazendo essa leitura energética para ver se ele está com algum desequilíbrio hoje. Se você fizer a leitura e ver que está tudo bem, que não tem nada, tá lindo, você só vai fazer o acompanhamento. Como você pode fazer uma leitura hoje e ainda que olhando o seu pet, ele fisicamente, aparentemente esteja bem, de repente você se surpreende, você vai ver ali já instalado um desequilíbrio nele, nos chakras, que pode gerar com o tempo algum problema físico, um problema emocional. Então você já se antecipa e já trata, já equilibra, acabou. Ou você vai fazer uma análise da sua casa, que é um dos pilares do método, você vai aprender a fazer isso do zero, e aí você identifica que tem desequilíbrio na sua casa, que pode gerar problema para você e para os animais, você já vai e equilibra, acabou. Então você não precisa ter dom mediúnico, nem experiência anterior para você aprender a radiestesia pet. A sensibilidade, né, para usar o pêndulo, você vai aprender na prática. É uma técnica, não é um dom. Você não precisa ter mediunidade para isso. Você vai aprender a técnica, como segurar o pêndulo, como fazer uma leitura energética e como montar um tratamento. Tem todo um passo a passo para que você aprenda a colocar em prática e tratar qualquer animal que você queira ajudar. Todos esses detalhes você aprende dentro do método Radiestesia Pet. Desde como segurar o pêndulo, até fazer um tratamento para sua casa, para o seu animal, para você, porque você também precisa se tratar. Né? Voltando mais uma vez aqui ao depoimento da Ana, quando ela tratou o marido, a Gaia começou a melhorar. Então, muitas vezes o problema não está no pet. E a gente não para pensar nisso. Então, além de tudo isso que eu te trouxe aqui, quais são os benefícios, né, que você vai ter aprendendo essa técnica? Quando você aprende a usar, a aplicar a radiestesia nos seus pets, você não está apenas tratando o pet, somente o pet. Você está aprendendo a ouvir o que ele sente, a sentir o que ele precisa energeticamente. Você aprende a restabelecer o equilíbrio natural que está perdido, seja no ambiente, seja no pet. Você vai ver resultados muito além dos resultados físicos que você enxerga. Você vai perceber que o pet que não comia direito, que tem que ficar ali implorando para ele se alimentar, você vai perceber que ele vai passar a se alimentar melhor, a comer com mais vontade. Um pet que de repente era agressivo, ou passou a ser agressivo, né? Que ele de repente passou por algum trauma ali que você nem sabe, você não presenciou, e ele começou a ficar agressivo do nada. Você vai perceber esse pet começando a ficar mais tranquilo, mais amoroso, em harmonia com os outros animais, caso você tenha.
Um pet que de repente estava apático, dormindo o dia inteiro, e aí você leva no veterinário, faz tudo e tá tudo bem com ele fisicamente, nos exames convencionais. Mas você sabe que não é normal. Você sabe que não é normal um pet, seja filhote, seja quem for, a vida inteira apático, dormindo o dia inteiro. E acontece às vezes. E aí quando você vai identificar, é um desequilíbrio no ambiente, um desequilíbrio espiritual. São várias as possibilidades. E aí você vai perceber esse pet ficando mais feliz, mais brincalhão, ele vai começar a brincar mais. Vai ficar mais saudável, muito mais feliz no dia a dia. Você vai perceber o ambiente da sua casa mudar completamente. Parece que o ar fica mais leve. Parece que a casa fica mais gostosa, fica mais aconchegante. Tudo fica melhor. Você percebe isso no ar. Você começa a perceber que ao equilibrar o seu pet, você também se equilibra, ou vice-versa. Às vezes, você fazendo uma análise, você vai ver que o desequilíbrio está em você, mesmo que aparentemente você se sinta bem, você não está se sentindo mal, mas quando você faz análise, ou você não enxerga, que pode acontecer, não somos perfeitos, a gente na análise a gente consegue enxergar muita coisa que a gente não enxerga em nós mesmos. E aí quando você se trata, você vai perceber que o pet também vai melhorar. Antes mesmo de você precisar fazer um tratamento nele. É uma transformação, gente, que traz paz para a casa inteira, não só para os animais. Para a casa inteira, todo mundo é beneficiado com isso. E é por isso que eu divulgo tanto essa técnica. É por isso que eu quero que você me ajude a divulgar essa técnica. Compartilha essa live com as pessoas que você conhece, que têm animais, para que elas também saibam disso. Porque essa técnica, ela devolve a você, tutor, o poder de você conseguir cuidar com as suas próprias mãos. De compreender o que o seu pet sente, o que ele precisa energeticamente e conseguir agir com as suas próprias mãos na saúde dele, no comportamento dele, com consciência, com amor. Você se sente capaz com essa técnica em mãos, você vai se sentir capaz de cuidar do seu pet, de ajudar além da medicina veterinária, junto com a medicina veterinária. Porque as duas se completam. Se o seu pet estiver doente agora, fisicamente, claro que você tem que levar ao veterinário. A radiestesia ela não vai substituir. Você vai levar porque ele está mal. E o veterinário é o profissional capacitado para cuidar fisicamente do seu pet. Mas aí, em conjunto, você vai tratar aquele desequilíbrio energético que talvez esteja impedindo desse problema físico ficar 100% curado. Então, as técnicas se complementam. Você vai auxiliar a medicina veterinária, o tratamento veterinário. Você vai poder complementar. Você vai se sentir capaz disso. E o melhor de tudo, do conforto da sua casa, começando do zero. Do zero. Coloca aqui para mim no chat se você é aluno. Se você for aluno, coloca aqui qual é a sua turma, pra gente saber. Ó, tem gente colocando aqui, legal. Coloca aqui qual é a sua turma. Coloca aqui também se você for novo ou nova por aqui e ainda não for aluno. E se você for aluno, coloca aqui pra mim, você que é aluno, que tá me assistindo. Coloca aqui pra mim se você, quando entrou no método Radiestesia Pet, se você já tinha experiência com a radiestesia, se você já conhecia a radiestesia, se você já sabia exatamente para que ela funcionava ou não. Coloca aqui, se você começou do zero quando você entrou no método, ou se você já era radiestesista antes, no caso de humanos. Mais de 90%, gente, começa do zero. Você não tem que se sentir insegura de começar uma técnica nova. E se esse tema aqui da nossa live de hoje fez sentido para você, e você quer aprender a aplicar isso de forma prática nos seus animais, no dia 17 de novembro, às 20h20, eu vou abrir as matrículas para a nossa Black Friday vitalícia da Radiestesia Pet, onde você vai ter esse acesso, onde você vai ter a chance de garantir acesso vitalício a todos os cursos,
aos bônus, aos novos bônus que eu vou anunciar lá na live no dia 17, tá? Você vai ter acesso ao suporte vitalício na nossa comunidade de alunos e bônus especiais, né, para quem estiver comigo lá nesse evento no dia 17. Então essa vai ser uma oportunidade única, tá? É a única e última oportunidade desse ano. Porque além de você aprender a cuidar do seu pet de forma mais natural, né, de forma energética, você vai investir uma única vez e poder se atualizar para sempre, acompanhando tudo que a gente descobre de novo, com tranquilidade de saber que você nunca mais vai precisar investir para se atualizar na Radiestesia Pet ou ter que começar do zero novamente. Então, imagina daqui a 2, 5, 10 anos, imagina daqui a 10 anos, talvez você ainda tenha seus pets vivos com você, talvez você tenha os filhotes dos seus pets com você, talvez você tenha os netos dos seus pets com você, e você vai ter esse conhecimento atualizado para você aplicar em qualquer animal que você queira ajudar, sem precisar investir mais por isso. Vai ser um único investimento. Você não vai precisar ficar renovando todo ano. É uma vez só para você ter um conhecimento para o resto da vida atualizado. Atualizado. Tá legal, pessoal? E além de contar que vai ser uma condição imperdível, tá? Que não vai acontecer de novo por esse valor. Isso eu posso garantir para vocês. Além de ser a última turma desse ano, tá? Porque eu não sei quando vai ser, não tenho previsão de quando vai ser a próxima turma. Então, desse ano, não tenho dúvidas que vai ser a última turma. Então, esse é o momento. Não espera seu pet ficar doente para você tomar decisão. Não espera você ter que precisar para você se desesperar e ter que pagar um tratamento particular, sendo que você pode aprender para não depender. Quem aprende não depende. Você aprendendo, você vai ter a ferramenta em mãos para você aplicar quando você precisar, quantas vezes você precisar pelo resto da vida nessa nossa Black Friday vitalícia. Então, se você se sente com esse chamado, se você sente esse chamado, entre agora no nosso grupo VIP, no grupo do WhatsApp, pelo link que está aqui na legenda desse vídeo, ou comenta aqui, 1711, que eu vou te mandar o link gratuito para você participar e receber o link da live, tá? Então a gente vai mandar dentro desse grupo. Para você participar da live, você tem que estar inscrita no evento. Então, clica no link aqui ou digita 1711, que a gente vai mandar o link para você. Agradeço a sua atenção até aqui e eu te vejo na próxima live de aquecimento, que vai ser amanhã, aqui no mesmo horário, no mesmo local, com mais um tema especial. Até lá!